Missão: Impossível, 1966 to 1973. O elenco então e agora. Já se passaram mais de 60 anos desde que Missão Impossível estreou na televisão, e os atores que a fizeram possível viveram casamentos, escândalos, decepções e transformações que ninguém esperava. Eles eram a elite da espionagem televisiva, atraentes, imperturbáveis, inacessíveis. Pronunciavam a palavra impossível como se ela simplesmente não existisse no vocabulário deles. Mas o que aconteceu com eles, fora das câmeras, acabou sendo muito mais dramático do que qualquer missão secreta escrita nos roteiros. Vocês sabiam que um dos atores principais da série assistiu ao remake cinematográfico de 1996 com Tom Cruise e foi embora da sala após 40 minutos, chamando o filme de uma profanação do original? Sabiam que outro ator deixou a série porque sua fé não permitia que trabalhasse às sextas-feiras após o pôr do sol? E os produtores, que sabiam disso desde o início, nunca conseguiram resolver. E sabiam que um terceiro membro do elenco foi, em sua juventude, amigo próximo de James Dean e namorou brevemente Marilyn Monroe. E isso nunca virou lenda simplesmente porque a fama dele chegou mais tarde? Fiquem com a gente, porque hoje vamos contar tudo sobre cada um deles, sem exceção. Deixem nos comentários de qual cidade ou estado estão assistindo, e se ainda não são inscritos, esse é o momento. Número 1. Stephen Hill, como Dan Briggs. Dan Briggs foi o primeiro comandante da Força de Missões Impossíveis. Ele foi o primeiro a ouvir aquelas palavras. Bom dia, Sr. Briggs. Ele foi o primeiro a abrir as pastas com os dossiês, o primeiro a montar a equipe, o primeiro a ver a fita se autodestruir numa nuvem de fumaça. Stephen Hill tinha 44 anos quando o episódio de estreia foi ao ar em setembro de 1966. Encarnava um profissional de inteligência afiada e presença magnética, exatamente o que se esperava do líder de uma unidade de operações especiais. Nasceu em 24 de fevereiro de 1922 em Seattle, estado de Washington, com o nome real de Solomon Krakowski. Seus pais eram imigrantes judeus do Império Russo que falavam Yiddish. Hill serviu na Reserva Naval dos Estados Unidos e, após o serviço militar, mudou-se para Nova York, onde sua verdadeira vida de ator começou. Sua estreia na Broadway foi em 1946 na peça de Ben Hecht, A Flag is Born, ao lado de um jovem Marlon Brando. Isso por si só já é história. Anos depois, Martin Landau, seu colega em Missão Impossível, recordaria: quando eu comecei como ator, havia 2 jovens atores em Nova York, Marlon Brando e Stephen Hill. Muita gente dizia que Stephen deveria ter sido o grande, não o Marlon. Ele era uma lenda, louco, explosivo, eletrizante. Mas nos bastidores de Missão Impossível se desenrolava sua própria trama impossível. Stephen Hill era judeu ortodoxo e observava o Shabat com rigor. Do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, ele estava indisponível para as filmagens. Os produtores sabiam disso desde o início. Estava escrito no contrato. Na prática, porém, isso virou um pesadelo logístico. A tensão foi crescendo no set. Hill recusou certas cenas fisicamente exigentes e, no final, não foi chamado de volta para a segunda temporada. Nenhuma explicação foi dada na trama. Dan Briggs simplesmente desapareceu e Jim Phelps, interpretado por Peter Graves, tomou seu lugar. Depois de Missão, Stephen Hill não atuou por 10 anos. Tentou trabalhar no mercado imobiliário, tentou escrever, viveu numa comunidade judaica religiosa em Nova York. Mas o teatro o chamou de volta. Retornou às telas em 1977 e os anos de silêncio o tinham amadurecido. Em 1990, conquistou o papel do promotor Adam Schiff em Lei e Ordem e o manteve por 10 temporadas consecutivas, tornando-se um dos rostos mais reconhecíveis da justiça americana na televisão. Os colegas o chamavam de uma das pessoas mais inteligentes com quem já tinham trabalhado.
recebeu 2 indicações ao Emmy por esse papel. Em 23 de agosto de 2016, Stephen Hill faleceu tranquilamente em Muncie, Nova York. Tinha 94 anos. Dan Briggs viveu na tela apenas uma temporada. Mas Stephen Hill viveu uma vida que nenhum roteirista teria conseguido inventar. Número 2. Martin Landau como Rolling Hand. Rolling Hand. O homem de 1 milhão de rostos. Ator, mestre do disfarce, ilusionista que conseguia se transformar em qualquer pessoa em questão de minutos. Martin Landau tinha 37 anos quando apareceu pela primeira vez no episódio piloto de Missão Impossível em 1966. Inicialmente apenas como ator convidado, sem garantias de continuidade. Sua atuação foi tão convincente que os produtores o tornaram membro fixo do elenco imediatamente. Durante 3 temporadas recebeu indicações ao Emmy todos os anos e em 1968 levou o Globo de Ouro de melhor ator de televisão. Nasceu em 20 de junho de 1928 no Brooklyn, Nova York. Dos 17 anos, trabalhou como cartunista no New York Daily News. Quando lhe ofereceram uma promoção, recusou e pediu demissão para se dedicar à atuação. Foi um impulso, dizia depois. Largar um bom emprego estável que eu sabia fazer para virar um ator desempregado. É loucura se você pensar bem. Em 1955, ingressou no prestigioso Actors Studio. De mais de 2.000 candidatos, apenas 2 foram aceitos, sendo o outro Steve McQueen. Ali, forjou o método que lhes permitiria habitar ditadores, criminosos de guerra nazistas e mafiosos com uma convicção perturbadora. Na juventude, Landau foi amigo íntimo de James Dean e namorou brevemente Marilyn Monroe, algo que raramente mencionava, mas que fala do mundo que o formou. Antes de Missão, interpretou o vilão em Intriga Internacional de Hitchcock, 1959. Um assassino a sangue frio que cai do Monte Rushmore. Também recusou o papel do Sr. Spock em Star Trek, que acabou com seu futuro colega de missão, Leonard Nimoy. O destino sabe construir histórias tão bem quanto qualquer roteirista. Em Missão, atuou ao lado de sua então esposa, Barbara Bain, o que dava ao set uma química única, quase palpável. Mas após 3 temporadas, Landau deixou o programa por causa de uma disputa salarial. Quando o novo protagonista, Peter Graves, recebeu um contrato superior ao seu, Landau exigiu igualdade e foi negado. Ele foi embora e Bain foi com ele. Os anos seguintes foram difíceis. Sua carreira declinou após deixar a série. Papéis menores, projetos sem expressão, vários pilotos que não emplacaram. Mas em 1988, Francis Ford Coppola lhe deu um papel no biopic Tucker, Um Homem e Seu Sonho, e tudo mudou. Depois veio o filme de Woody Allen Crimes e Pecados. Depois, o papel de Bela Lugosi em Ed Wood, de Tim Burton. Em 1994, aos 65 anos, Martin Landau ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. A sala toda se levantou para aplaudir. Foi uma dessas vitórias que as pessoas guardam na memória não porque esperavam, mas porque sabiam há quanto tempo ela estava por vir. Seu casamento com Barbara Bain durou até 1993. Tiveram 2 filhas, a produtora Susan e a atriz Juliette Landau. Martin Landau morreu em 15 de julho de 2017, aos 89 anos, de hemorragia interna e insuficiência cardíaca. Rolling Hand podia usar qualquer rosto. Martin Landau nunca precisou de nenhum outro além do seu. Número 3. Barbara Bain como Cinnamon Carter. Cinnamon Carter era uma raridade na televisão de 1966. Uma agente feminina que não era enfeite de cena, não era vítima, não era coadjuvante. Era mais inteligente do que a maioria dos homens ao redor, mais serena sob pressão, mais elegante. Barbara Bain a interpretou aos 34 anos e o fez com tal maestria que se tornou a primeira atriz na história da televisão americana a ganhar 3 Emmys consecutivos.
em 1967, 1968 e 1969. Seu nome real era Mildred Fogel. Nasceu em 13 de setembro de 1931 em Chicago, Illinois, numa família de imigrantes judeus russos. Formou-se em Sociologia pela Universidade de Illinois, uma escolha improvável para uma futura estrela de televisão. Sua primeira paixão não era a atuação, mas a dança, e estudou com a lendária Martha Graham. Mas a dança também não foi o seu destino. Bain passou para o mundo da moda, trabalhou com as revistas Vogue e Harper's e depois ingressou no Actors Studio sob a direção de Lee Strasberg. Foi aí que tudo se encaixou. Em 1957, casou-se com Martin Landau. Tinham se conhecido no teatro e ficariam juntos por 36 anos. A presença compartilhada deles em Missão Impossível gerava uma química quase palpável. Bain sofria de claustrofobia e os roteiristas incorporaram conscientemente esse traço ao personagem de Cinnamon. Em um episódio, isso se tornou um elemento central da trama. Quando ela e Landau deixaram o programa em 1969, após a disputa salarial, Bárbara estava no auge da popularidade. Mas a carreira em Hollywood que poderia ter construído depois nunca se materializou plenamente. Com Landau, estrelou a série britânica de ficção científica Espaço, 1999, 1975-1977, interpretando a doutora Helena Russell. Foi sua última grande aparição conjunta. Quando se separaram em 1993, após 36 anos de casamento, Bain se afastou dos holofotes, concentrou-se no teatro em Los Angeles, deu aulas de atuação, apareceu em pequenos papéis. Em 2026, Bárbara Bain tem 94 anos. Está viva. Continua ativa e, por tudo que se sabe, permanece lúcida e enérgica. Sua última aparição nas telas foi no filme Nas Pedras, em 2020, aos 88 anos. Cinnamon Carter era uma mulher sem medo. Bárbara Bain é uma mulher sem linha de chegada. Número 4. Greg Morris como Barney Collier. Barney Collier era o gênio da eletrônica e da mecânica da equipe, presidente de sua própria empresa, Collier Electronics. O homem cujas invenções tornavam as missões possíveis em primeiro lugar. Greg Morris tinha 32 anos quando a série estreou em 1966 e se tornou um dos primeiros atores negros a protagonizar uma série de sucesso da televisão americana numa época em que isso era, por si só, um ato de coragem silenciosa. Participou das 7 temporadas, do primeiro ao último episódio, algo que nenhum outro membro principal do elenco conseguiu. Nasceu como Francis Gregory Alan Morris em 27 de setembro de 1933 em Cleveland, Ohio. Seu pai era trompetista de jazz. Greg serviu no exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia e depois estudou na Universidade de Iowa com uma bolsa do programa G.I. Bill. Na faculdade, apresentava um programa de rádio de jazz chamado Tea Time, na rádio universitária WSUI. Sua carreira de ator começou em Hollywood no início dos anos 60, com pequenos papéis em Além da Imaginação no programa de Alfred Hitchcock e em outras séries populares, até que Missão Impossível mudou tudo. Barney Collier era tranquilo, preciso, concentrado, e era exatamente assim que Greg Morris era no trabalho. Os colegas o lembravam como um profissional sem nenhum ego, alguém que chegava preparado e ia embora quando o trabalho estava feito. Após o fim da série, em 1973, continuou trabalhando. Interpretou o detetive David Nelson na série policial Vegas, 1978-1981. Mudou-se para Las Vegas e amou tanto a cidade que nunca mais foi embora. Em 1981, Greg Morris sofreu um acidente de carro grave e ficou muito tempo longe das telas. Depois, veio a batalha que ele não gostava de discutir. Durante vários anos, lutou contra um câncer no cérebro.
Em maio de 1996, declarou numa entrevista que havia vencido a doença. Mas em 27 de agosto de 1996, Greg Morris foi encontrado morto em sua casa em Las Vegas. Tinha 62 anos. A causa oficial da morte nunca foi determinada publicamente. Não foi feita autópsia. Seu filho Phil Morris seguiu seus passos e interpretou Grant Collier, filho de Barney, no relançamento de Missão Impossível de 1988 a 1990. Pai e filho chegaram a aparecer juntos em alguns episódios da série renovada. Pouco antes de sua morte, Greg foi convidado à pré-estreia do filme Missão Impossível com Tom Cruise e saiu do cinema após 40 minutos, chamando-o de profanação. Barney Collier merecia mais, e Greg Morris também. Número 5. Peter Lupus, como Willie Armitage. Willie Armitage era o músculo da equipe. Um levantador de peso de classe mundial, o homem que conseguia mover uma parede e fazer isso em silêncio absoluto. Peter Lupus tinha 34 anos em 1966, quando a série estreou. E ao lado de Greg Morris, foi o único ator a completar as 7 temporadas do início ao fim. Isso já é uma façanha por si só, porque durante a 5ª temporada, os produtores estavam seriamente tentando dispensá-lo. Nasceu como Peter Nash Lupus Jr., em 17 de junho de 1932, em Indianápolis, Indiana. Seu pai tinha emigrado do Líbano, sua mãe era americana. Peter estudou na Jordan College of Fine Arts, da Butler University. Jogou futebol americano e basquete e foi membro da fraternidade Sigma Chi. Mas a paixão central de sua vida desde a adolescência foi o fisiculturismo. Conquistou os títulos de Mr. Indianápolis, Mr. Indiana, Mr. Hércules e Mr. Saúde e físico internacional. No início dos anos 60, atuou em filmes de péplo italianos com o pseudônimo Rock Stevens, o clássico gênero de espadas e sandálias, Hércules, Gladiadores e tudo mais. Quando a 5ª temporada de Missão chegava ao fim, os produtores consideraram que o personagem de Willie já havia esgotado sua função. Diálogos demais escassos, espaço narrativo demais limitado. Tentaram introduzir o Dr. Doug Robert, interpretado por um jovem Sam Elliott, como substituto. Mas o público se revoltou. Os fãs inundaram os produtores de cartas exigindo a volta de Willie. E Peter Lupus ficou. Retornou como membro fixo do elenco e continuou até o episódio final em 1973. Em 1974, Lupus se tornou um dos primeiros atores masculinos conhecidos a posar nu para sua revista Playgirl. Antes disso, havia protagonizado comerciais para a Força Aérea dos Estados Unidos no papel de Super-Homem, com a permissão da DC Comics. A publicação na Playgirl encerrou esse contrato imediatamente. Em 2026, Peter Lupus tem 93 anos. É casado com Sharon desde 1960, mais de 65 anos juntos. Tem um filho, Peter Lupus III, também ator. Em 2007, aos 75 anos, Lupus estabeleceu um recorde mundial do Guinness em levantamento de peso por resistência, levantando mais de 35 mil quilos em menos de 25 minutos numa academia em El Segundo, Califórnia. Willie Armitage era forte. Peter Lupus se revelou indestrutível. Número 6. Leonard Nimoy como o Grande Paris. Quando Martin Landau deixou Missão Impossível, os produtores precisavam de um novo mestre do disfarce e o encontraram onde ninguém esperava, na recém-cancelada Star Trek. Leonard Nimoy, o Senhor. Spock, o extraterrestre mais reconhecível da história da televisão, entrou para a missão na 4ª temporada com 38 anos, interpretando o Grande Paris, ator e ilusionista, o sucessor de Rolling Hand. A ironia era extraordinária. Nimoy havia recusado o papel do Sr. Spock, que originalmente foi oferecido a Landau, e agora ocupava a vaga que Landau havia deixado.
Leonard Simon Nimoy nasceu em 26 de março de 1931 em Boston, Massachusetts. Seus pais eram imigrantes judeus da Ucrânia. Cresceu num cortiço no bairro West End de Boston e já atuava em peças amadoras aos 8 anos. Chegou ao posto de sargento no exército. Depois, se mudou para Hollywood e começou dos papéis mais ínfimos. Décadas de trabalho persistente em projetos menores, até que chegou o Sr. Spock. Nimoy era notável pela capacidade de expressar o máximo através do mínimo. Em Star Trek, seu personagem suprimia toda a emoção, o que tornava os raros momentos de ruptura ainda mais impactantes. Em Missão Impossível inverteu a fórmula. O Grande Paris era um artista, um ilusionista, alguém para quem a transformação era uma profissão dentro de uma profissão. Nimoy abraçou o desafio com evidente prazer. Após 2 temporadas na série, de 1969 a 1971, Nimoy deixou Missão, insatisfeito com o desenvolvimento das tramas do seu personagem. Mas seu caminho continuou. Dirigiu 2 filmes de Star Trek, voltou para o palco, escreveu 2 memórias, Não Sou Spock e Eu Sou Spock, e se dedicou à fotografia e à poesia. Nos últimos anos de vida, lutou contra uma doença pulmonar obstrutiva crônica, consequência de décadas de tabagismo. Havia parado de fumar nos anos 80, mas o dano era irreversível. Em fevereiro de 2015, Leonard Nimoy publicou no Twitter: "Uma árvore solitária no campo no inverno. Paciência é necessária. Saibam que a primavera virá." Foi uma de suas últimas palavras públicas. Em 27 de fevereiro de 2015, morreu em Los Angeles de doença pulmonar obstrutiva crônica. Tinha 83 anos. Suas últimas palavras, transmitidas pelo filho, foram: "Sejam curiosos. O Grande Paris sabia usar qualquer rosto. Leonard Nimoy só precisou do seu." Número 7. Leslie Ann Warren como Dana Lambert. Dana Lambert chegou na 5ª temporada de Missão Impossível em 1970 e 71. Jovem, séria, com uma energia diferente da de Cinnamon Carter. Se Cinnamon era elegância fria, Dana era intensidade concentrada. Leslie Ann Warren tinha apenas 24 anos quando entrou para a equipe no lugar de Barbara Bain. Sua chegada lhe rendeu de imediato uma indicação ao Globo de Ouro. Nasceu em 16 de agosto de 1946 em Nova York. Sua mãe Carol era cantora, seu pai corretor de imóveis. Aos 17 anos, ingressou no Actors Studio. Em 1963, estreou na Broadway ganhando o Theatre World Award como atriz mais promissora. E em 1965, interpretou o papel título na versão televisiva do musical Cinderela de Rodgers e Hammerstein, tornando-se famosa da noite para o dia. A Disney a contratou imediatamente para 2 filmes. Ela chegou a fazer testes para o papel de Lizzo em A Noviça Rebelde, mas o papel foi para outra atriz. Warren ficou uma única temporada em Missão. Segundo quem trabalhou no programa, ela foi considerada inexperiente demais para as exigências do papel naquela escala. Após deixar a série, desapareceu das telas por alguns anos para voltar com um triunfo. Em 1983, sua atuação em Victor Victoria de Blake Edwards lhe valeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Em 1977, ganhou o Globo de Ouro pela minissérie 79 Park Avenue. Seu primeiro casamento com o produtor John Peters terminou em 1977, após uma década juntos. Tem um filho, Christopher. Em 2000, casou-se com Ronald Taft. Warren continuou trabalhando em cinema e televisão até bem depois dos anos 2010. Desperate Housewives, The Big Bang Theory, Will and Grace. Em 2026, Leslie Ann Warren tem 79 anos. Dana Lambert esteve na tela por uma única temporada, mas Leslie Ann Warren transformou essa temporada no trampolim de uma carreira que durou meio século. Número 8, Linda Day George, como Casey Casey, ou Lisa Casey, como seria chamada mais tarde,
entrou para a pura equipe na sexta temporada em 1971 e ficou até o episódio final em 1973. Cosmetóloga, mestre do disfarce, especialista em imitação de vozes e combate corpo a corpo, Casey era um personagem criado para reunir o melhor das já ausentes Cinnamon e o Grande Paris. Linda Day. George interpretou o papel aos 26 anos, recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro, e desapareceu das telas muito antes do que deveria. Nasceu como Linda Louise Day em 11 de dezembro de 1944 em San Marcos, Texas. Seu pai servia na Força Aérea dos Estados Unidos e a família se mudava com frequência. Na adolescência, sonhava em ser cirurgiã, mas a vida tomou outro rumo. Aos 19 anos, estava em Nova York, trabalhando para a agência de modelos Eileen Ford. Depois, Broadway, depois, Hollywood. No início dos anos 60, aparecia em episódios de séries populares como Bonanza e O Fugitivo. Foi nas filmagens de A Chuva Suave, 1966, que conheceu Christopher George, ator e galã, estrela da série bélica The Rat Patrol. Não se apaixonaram de imediato. O amor veio mais tarde, em 1970, quando os dois atuaram no faroeste X-1 com John Wayne. Linda deixou seu primeiro marido por Christopher e juntos construíram suas carreiras lado a lado, compartilhando projetos, o mesmo empresário, tornando-se um dos casais mais reconhecidos do Hollywood da época. Mas, em 1983, tudo desmoronou. Em 28 de novembro daquele ano, Christopher George morreu de infarto. Tinha 52 anos. Linda ficou devastada. Eu não conseguia atuar sem ele, dizia. Fez mais algumas aparições na tela, a última simbólica. Em 1989, voltou à versão renovada de Missão. Impossível para interpretar Lisa Casey pela última vez. Depois, se calou definitivamente. Sofreu outras perdas. Em 2010, morreu seu terceiro marido, Doug Cronin. Nos anos 70, perdeu seu irmão de 26 anos para o câncer. Ao longo da vida, Linda Day George foi uma ativista ambiental comprometida, uma das primeiras vozes públicas a alertar sobre a destruição da camada de ozônio. Em 2021, anunciou sua intenção de voltar a atuar. Em 2026, tem 81 anos. Casey era uma mulher que nada conseguia deter. Linda é uma mulher que aprendeu a viver depois de perdas que ninguém deveria carregar. Número 9. Sam Elliott, como o Dr. Doug Robert. O Dr. Doug Robert apareceu em Missão Impossível durante a quinta temporada em 1970 e 71, como potencial substituto de Willie Armitage. Sam Elliott tinha 26 anos na época, mal começava a abrir seu caminho em Hollywood, e Missão foi uma de suas primeiras oportunidades realmente visíveis. O Dr. Robert era um especialista médico com habilidades em técnicas de pressão psicológica. Em uma ocasião, salvou a vida de Barney Collier quando uma missão deu errado. E foi o único personagem em toda a história da série que venceu uma discussão com Jim Phelps. Samuel Peck Elliott nasceu em 9 de agosto de 1944 em Sacramento, Califórnia. Seu pai trabalhava para o governo e a família se estabeleceu em Portland, Oregon, onde Sam terminou o ensino médio. Começou na Universidade de Oregon, abandonou, voltou, abandonou de novo, a segunda vez depois que seu pai morreu de infarto. Essa morte, a do homem que havia tentado dissuadi-lo de seguir a atuação, foi o ponto de virada. Elliott se mudou para Los Angeles para ser ator. Sua estreia nas telas foi literalmente nas sombras. Em 1969, interpretou um jogador de cartas em Butch Cassidy. Um instante, quase imperceptível. Mas foi naquele set que conheceu a atriz Catherine Ross, que 15 anos depois se tornaria sua esposa. Casaram-se em 1984. Ela é sua única esposa. Tem uma filha, Cleo, musicista. Em Missão, Sam Elliott participou de cerca de uma dúzia de episódios, mas raramente mencionava esse período depois.
Se considerava, antes de tudo, um ator de faroeste. Não se enganou nessa avaliação. Foram os papéis do Oeste que o consagraram. Tombstone, Renegades e aquela voz inconfundível que hoje o identifica mais do que qualquer papel. Em 2018, sua atuação em Nasce uma Estrela lhe valeu sua primeira indicação ao Oscar, aos 74 anos. Em 2026, Sam Elliott tem 81 anos. O Dr. Doug Robert foi um personagem passageiro no mundo de Missão. Impossível. Sam Elliott se revelou uma presença permanente no cinema, daquelas que nunca saem de moda. Número 10. Bob Johnson. A voz na fita. Havia uma pessoa cuja voz aparecia em cada episódio de Missão. Impossível. Nas 7 temporadas, nos 171 episódios. Nunca apareceu na tela. Seu nome nunca foi nos créditos. O público nunca viu seu rosto. Mas sua voz ditava o ritmo de todo o programa. Essa pessoa foi Bob Johnson. A voz na fita, que entregava cada missão com as palavras "Bom dia, Sr. Briggs" ou "Bom dia, Sr. Phelps". Robert Cleveland. Johnson nasceu em 4 de maio de 1920. Ator de dublagem, locutor e veterano do rádio, dedicou toda a vida ao trabalho de voz, publicidade, documentários, animação. Seu barítono tinha uma qualidade rara, soava como autoridade, não ameaça. Autoridade, anônima, absoluta, inquestionável. Sua entrega de "esta fita se autodestruirá em 5 segundos" se tornou talvez a frase de encerramento mais reconhecível na história da televisão. Bob Johnson não recebeu prêmios, não deu entrevistas sobre Missão. Impossível, não apareceu em convenções de fãs, pelo menos não como protagonista. Simplesmente trabalhou. Sua voz soou em off em dezenas de projetos, mas foi esse papel, no qual era completamente invisível, que o tornou imortal. Faleceu em 31 de dezembro de 1993. A voz nunca teve rosto, mas a marca que deixou é impossível de esquecer. Número 11. Lee Meriwether como Tracy. Após a saída de Barbara Bain, a 4ª temporada apresentou uma série rotativa de atrizes convidadas no papel de agente feminina. Apenas uma apareceu em mais de um episódio. Lee Meriwether como a agente Tracy, com participação em 6 episódios. Nunca se tornou membro permanente da equipe, mas seu trabalho foi reconhecido pela crítica e pelo público. Lee Meriwether nasceu em 27 de maio de 1935 em Los Angeles. Em 1955, foi coroada Miss América e imediatamente usou essa plataforma para declarar sua intenção de seguir a carreira de atriz, não de rainha da beleza. Sua determinação deu frutos. Em 1966, o mesmo ano de Missão, interpretou a Mulher Gato no filme Batman, ao lado de Adam West. O papel se tornou icônico. Paralelamente, O Túnel do Tempo, Barnaby Jones e dezenas de outros projetos televisivos e cinematográficos. Em Missão. Impossível. Meriwether chegou durante o período mais transitório da série, em busca de um novo rosto feminino. Sua Tracy era inteligente, capaz e carismática. Mas o contrato permanente nunca veio. Sua carreira não precisava disso. Continuou trabalhando até uma idade avançada. Sua vida pessoal teve suas dificuldades. Seu primeiro casamento com o ator Frank Elleter se desfez após alguns anos. Em entrevistas posteriores, falou abertamente sobre a importância de manter a independência profissional e pessoal. Em 2026, Lee Meriwether tem 90 anos. Tracy apareceu na tela por alguns episódios, mas Lee Meriwether se revelou uma daquelas mulheres cuja vida é maior do que qualquer papel que já interpretou. Número 12. Elizabeth Ashley. A convidada que ficou na memória. Entre as distintas estrelas convidadas que deram a Missão, impossível sua extraordinária profundidade artística, Elizabeth Ashley se destaca. Uma estrela da Broadway, vencedora do Tony, cuja aparição na série foi um acontecimento em si mesmo.
nascida em 30 de agosto de 1939 em Ocala, Flórida, ganhou o Tony aos 22 anos pela peça Take Her, She's Mine. Os críticos a chamavam de um dos grandes talentos de sua geração. Sua vida pessoal foi intensa e movimentada. 3 casamentos, primeiro com o ator James Farentino, 1962–1965. Depois, com o ator George Peppard, 1966–1972, com quem teve um filho, Christian. A vida com Peppard foi brilhante e turbulenta. O casamento não durou. Nos anos 70, falou publicamente e com franqueza sobre sua luta contra o álcool e a depressão, numa época em que esse tipo de honestidade por parte de figuras públicas ainda era raro e corajoso. Sua aparição em Missão Impossível foi um papel especial, mas do tipo que transformava a série numa vitrine do melhor talento artístico da época. Em 2026, Elizabeth Ashley tem 86 anos, testemunha viva da época de ouro do teatro americano. Número 13, Ed Asner, o convidado que ninguém esquece. Missão Impossível era conhecida por atrair atores de verdade mesmo para papéis pequenos. Ed Asner é um daqueles que deixou marca em uma única aparição. Nasceu em 15 de novembro de 1929 em Kansas City, Kansas. Seus pais eram imigrantes judeus da Rússia. Nos anos 70, se tornou famoso com o papel de Lou Grant em The Mary Tyler Moore Show e depois em sua própria série Lou Grant, conquistando 7 Emmys, mais do que qualquer outro ator em papéis masculinos televisivos até aquele momento na história. No set de Missão, Asner foi exatamente quem sempre foi na vida. Um homem com uma bússola interna precisa que não tolerava mediocridade. Após uma longa carreira na tela, manteve-se ativo, participou de movimentos sociais, emprestou sua voz a filmes animados, entre eles o papel de Carl Fredricksen em Up, Altas Aventuras, 2009. Ed Asner faleceu em 29 de agosto de 2021, aos 91 anos. Sua participação em Missão foi apenas um traço num enorme painel, mas mesmo um único traço desse homem valia a pena assistir. Número 14. William Shatner, o convidado de outra galáxia. William Shatner, para sempre o Capitão Kirk de Star Trek, apareceu em Missão Impossível em 1971, já como ator mundialmente famoso. Star Trek havia sido cancelada nessa época e Shatner circulava por projetos televisivos como estrela convidada. Sua aparição no episódio Encore, 6ª temporada, interpretando um mafioso envelhecido chamado Thomas Crow, tornou-se uma das participações especiais mais comentadas na história da série. Os fãs de Star Trek não conseguiam acreditar que estavam vendo o Capitão Kirk como criminoso. Nasceu em 22 de março de 1931 em Montreal, Canadá, numa família de imigrantes judeus. Após Star Trek e várias décadas de altos e baixos, viveu uma tragédia pessoal. Em 1999, sua terceira esposa, Nerine Kidd, se afogou na piscina de sua casa. Shatner elaborou seu luto e sua culpa publicamente, com uma honestidade incomum. Continuou trabalhando a vida inteira e aos 90 anos se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço, a bordo do Blue Origin em 2021. Em 2026, tem 95 anos. Sua aparição em Missão Impossível foi apenas um ponto numa trajetória que parece não ter fim. Número 15. Martin Sheen, uma futura lenda num papel secundário. Martin Sheen apareceu em Missão Impossível durante os anos de esplendor da série, jovem, afiado, com aquela intensidade no olhar que depois se tornaria sua marca registrada. Nasceu em 3 de agosto de 1940 em Dayton, Ohio, com o nome real de Ramon Antônio Gerard Esteves. Era o 7º de 10 filhos. Sua mãe morreu cedo. Seu pai criou a família sozinho. Sua aparição em Missão antecedeu Apocalipse Now,
1979. Badlands e 20 anos interpretando o presidente Bartlett em The West Wing. Mas Missão foi um dos lugares onde ainda estava se forjando, onde esculpia o ator que queria ser. Em sua vida pessoal, Martin Sheen atravessou o alcoolismo, sobreviveu a um infarto nas filmagens de Apocalipse Now e trabalhou durante anos em sua recuperação. Hoje fala abertamente sobre seu caminho até a sobriedade e sobre sua fé. Seus filhos, Charlie Sheen e Emílio Esteves, seguiram seus passos na atuação. Em 2026, Martin Sheen tem 85 anos. Nunca foi o protagonista de Missão. Impossível. Mas Missão. Impossível foi parte do caminho que o levou a se tornar o protagonista de sua própria vida. Número 16. Peter Graves como Jim Phelps. E chegamos a ele, Jim Phelps, o homem cujo nome se tornou sinônimo de missão. Impossível. O homem que ouvia aquelas palavras em cada episódio. Bom dia, Sr. Phelps. Sua missão, caso decida aceitá-la. Peter Graves assumiu esse papel em 1967, aos 41 anos, e foi o rosto da série por 6 temporadas, até o final em 1973. E isso foi apenas o começo. Em 1988, voltou como Phelps para mais 2 temporadas da versão renovada. Nasceu como Peter Dusler Ornes em 18 de março de 1926 em Minneapolis, Minnesota. Seu irmão mais velho era James Arnes, o lendário xerife Matt Dillon de Gunsmoke. 2 irmãos, 2 gigantes da televisão americana dos anos 60, algo que Hollywood nunca mais viu. Graves adotou um pseudônimo para não ser confundido com o irmão. Serviu na Força Aérea do Exército e depois se formou no programa de teatro da Universidade de Minnesota. Aos 16 anos, Graves já apresentava um programa de rádio na WMIN em Minneapolis. Em Hollywood, construiu uma sólida carreira em faroestes e filmes de guerra, entre eles Stalag 17, 1953. Quando o estúdio Desilu o convidou para substituir Stephen Hill, a princípio encarou como mais um trabalho. Logo ficou claro que era o papel de sua vida. Jim Phelps em suas mãos era completamente estável, sem pânico, sem improvisações precipitadas, só precisão calculada. Em 1971, Graves ganhou o Globo de Ouro por esse papel. Quando em 1996 o estúdio lhe ofereceu voltar como Phelps no filme com Tom Cruise, onde o personagem aparecia como traidor e assassino, Peter Graves recusou categoricamente. "Não quero que o meu personagem seja o vilão", disse. Foi uma questão de integridade pessoal. Em sua vida privada, Graves foi um marido fiel. Conheceu sua esposa Joan nos anos de faculdade, casaram-se em 1950 e ficaram juntos até o fim. Tiveram 3 filhas. Quase 60 anos juntos, uma raridade em Hollywood. Um de seus projetos tardios foi uma aparição na comédia cult Apertem os Cintos. O Piloto Sumiu, 1980, onde se autoparodiou brilhantemente como o profissional imperturbável. O público o adorou por isso. Em 30 de outubro de 2009, Peter Graves recebeu sua estrela na calçada da fama de Hollywood. Poucos meses depois, em 14 de março de 2010, voltou para casa após um almoço em família no domingo. Desmaiou nos degraus de sua residência em Los Angeles e morreu de infarto. Tinha 83 anos. Seu 84º aniversário era 4 dias depois. Jim Phelps nunca falhou numa missão. Peter Graves nunca perdeu sua dignidade, na tela ou fora dela. Alguns papéis não se interpretam apenas, definem uma pessoa. O papel de Jim Phelps definiu Peter Graves, e Peter Graves definiu esse papel. Mais de 60 anos se passaram. Dos que fizeram de Missão impossível o que ela foi, alguns se foram para sempre. Peter Graves, Martin Landau, Leonard Nimoy, Greg Morris, Stephen Hill, Ed Asner, Bob Johnson. Outros ainda estão aqui,
e continuam surpreendendo. Barbara Bain, com 94 anos. Peter Lupus, com 93. Leslie Ann Warren, com 79. Linda Day George, com 81. Sam Elliott, com 81. William Shatner, com 95. Cada um deles aceitou sua própria missão impossível, não nas telas, mas na vida. Alguns lutaram contra a doença, outros contra perdas que ninguém deveria ter que carregar. Alguns reconstruíram a carreira do zero e venceram. Alguns escolheram a sombra por decisão própria, mas nenhum passou despercebido. Esta fita vai se autodestruir? Não, porque algumas histórias simplesmente não pegam fogo. Deixem nos comentários qual ator mais surpreendeu vocês pelo que aconteceu com ele depois da série. E se ainda não são inscritos, agora é a hora. O próximo vídeo já está esperando por vocês.